Amém, queridos. Pode sentar. Primeiramente, a paz do Senhor Jesus a todos. Nós somos ali do Rio de Janeiro, somos da Assembleia de Deus e estamos aqui. Nós vamos ser bem rápido nesse texto que Deus nos deu. Toda vez que nós vamos pregar, nós colocamos um texto para que os irmãos possam, junto conosco, conhecer aquilo que está no propósito de Deus para nós. E o tema que Deus nos deu foi: as boas notícias vão chegar. Se você puder repetir junto comigo: as boas notícias vão chegar. Mais uma vez, diga comigo: as boas notícias vão chegar. Em cima desse texto, nós estamos até 7h40, orando a Deus, pedindo uma palavra. E o Espírito Santo nos deu esse texto que as boas notícias vão chegar, porque nós estamos precisando de boas notícias. Como o nosso amado falou, e nós tínhamos um projeto para 2020. Eu cheguei do meu navio, dentro do navio tinha 7.500 pessoas. Todo ano eu faço um congresso de família no navio, estava com 80 pessoas do nosso grupo. Chegamos em fevereiro, na cidade do Rio de Janeiro, estávamos com o nosso escritório montado, e de repente veio essa pandemia, esse vírus, e tudo aquilo que nós planejamos para 2020 parou. Nós ficamos 4 meses em casa, sem poder sair, e Deus ali, ainda peguei Covid, falei para o pastor, tivemos Covid, algo terrível, porque não acreditávamos, queremos ser super-homem, não existe super-homem, existem seres humanos. E depois daquela prova toda ali de 4 meses, sem poder trabalhar, enfim, nós tivemos uma revelação de Deus na nossa vida muito interessante, que tudo que acontece é permissão de Deus. E ali nós começamos a fazer várias mensagens. E dentro dessa mensagem, eu tenho hoje mais de 700 inscritos, estou com a minha mochila ali, são mais de 200 apostilas, vários estudos. Nós somos o único, no Rio de Janeiro tem um curso chamado Terapia de Casais e Família, diplomado. Eu sou formado pela Fundação Getúlio Vargas, então é algo muito legal. Mas vamos lá, abra sua Bíblia, queridos, por gentileza. Num texto que Deus nos deu, no livro de Gênesis. Gênesis no capítulo 45, no versículo 25 a 28. O tema da nossa mensagem é: as boas notícias vão chegar. Gênesis capítulo 45, versículo 25 a 28 diz assim: assim partiram do Egito. Será que ele vai conseguir colocar ali? Não nessa tradução, que a minha tradução é João de Almeida. Eu vou ler na minha tradução. Assim partiram do Egito e voltaram ao seu pai Jacó, vírgula, na terra de Canaã. Versículo 26. E lhe deram a notícia, : José ainda está vivo. Na verdade, ele é governador de todo o Egito. O coração de Jacó quase parou. Não podia acreditar neles. Aí o versículo 27, eu gosto quando eu estou lendo a Bíblia, de uma palavra rema. Buscar algo que está ali, que às vezes nós passamos e não percebemos. Olha o que diz o versículo 27. Mas, vírgula, quando lhe relataram tudo o que José lhe dissera, e vendo Jacó, seu pai, as carruagens que José enviara para buscá-lo, o seu espírito reviveu. Versículo 28. Israel disse: basta, meu filho José ainda está vivo, irei vê-lo antes que eu morra. Esse texto ele fala de um jovem chamado José,
que foi vendido pelos seus irmãos. Todo mundo conhece a trajetória de José. 17 para 18 anos, um filho muito querido do seu pai Jacó. Os seus irmãos tramam contra ele, e o mais interessante, meu pastor, é que dentro da morte de José, seu pai tinha feito uma túnica de 7 cores, que é algo muito bonito para nós falarmos numa outra oportunidade. Dentro desse cenário, há uma fome em Canaã. O que Jacó faz? Pede para os seus filhos, ao Egito, melhor dizendo, buscar mantimento. Chegando no Egito, quem era o governador? Para nós corrermos. O seu irmão, chamado José. Deixa eu dizer algo para vocês. Eu sou pentecostal e eu gosto muito do poder de Deus. Quantos aqui acreditam em milagres? O que parecia impossível se tornou possível, porque Deus é o Deus de boas notícias. Nesse cenário todo, ele se faz conhecer aos seus irmãos. Meu Deus, eu fico imaginando aquela cena. Todos os seus irmãos voltando para casa. Papai Jacó, temos uma notícia para lhe dar. Quantos anos havia acontecido da morte de José? Diz Flávio Joséfo que ele tinha 17 para 18 anos. Quando ele se torna governador do Egito, ele está com 43 anos. Faça assim comigo. Muito tempo. Pode fazer. Muito tempo. Mas para Deus, ele age no tempo certo, na hora certa, no momento certo. Ele se faz conhecer os seus irmãos. Vocês sabem quem eu sou? Eu sou José, aqueles que vocês tramaram a sua morte. Vai buscar o meu pai. Jacó, pastor Nivaldo, já estava velho. E o texto, ele é muito claro. Vamos voltar para o texto, acompanha junto comigo. Gênesis, capítulo 45, versículo 25, diz assim: assim partiram do Egito. Quem? Os seus irmãos. Voltaram ao seu pai Jacó, aonde? Na terra de Canaã. Oh, meu Deus, olha o versículo 26. E lhe deram a notícia: José ainda está vivo. Na verdade, ele é governador de todo o Egito. Aí, a Bíblia diz assim: o coração de Jacó quase parou. Não podia acreditar neles. Qual é o tema da boa notícia, da minha mensagem? As boas notícias vão chegar. Não sei qual é a sua boa notícia que você espera. Talvez seja uma vaga de emprego, talvez seja algo que você está esperando. Mas eu posso te afirmar, no nome dele, que a boa notícia vai chegar e você vai glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Aí no versículo 27, olha o que diz o versículo 27. É lindo esse texto. Mas quando lhe relataram tudo que José lhe dissera, e vendo Jacó, o seu pai, as carruagens em que José enviara para buscá-lo, o que aconteceu? O seu espírito reviveu. Naquele tempo só andava de carruagem os príncipes, os reis e o governador. De repente, na terra de Canaã, uma fome muito grande. Quem aparece? Os seus irmãos numa carruagem. A sua boa notícia, não sei se ela vai chegar por uma carruagem, mas ela pode chegar via WhatsApp, pode chegar via e-mail. Não importa, o mais importante é que a sua boa notícia vai chegar. Se você crer, levante as tuas mãos e dê um brado de vitória a Deus. Diga assim comigo: as boas notícias vão chegar. É claro que você não vai virar para o seu irmão, mas eu piscava para ele assim: qual é a sua boa notícia? Qual é a sua boa notícia? 3 situações de famílias que tiveram a sua vida mudada pelas boas notícias. A Bíblia diz que quando Jacó chega do lado de fora, pastor Nivaldo, imagina aquelas carruagens. Tem um filme chamado Ben-Hur, que todos os reis andavam em carruagem. Quem
quem era Jacó, quem eram os seus irmãos, uma família simples. Ele chega do lado de fora, vê aquela carruagem e recebe a boa notícia. Meu pai, o seu filho José, ainda está vivo. É Deus agindo no impossível para realizar o possível. Você acredita realmente em milagre? Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia. No livro de Lucas. Vou falar de 3 famílias. A primeira foi a família de Jacó, que esperava uma boa notícia, e ela recebeu a boa notícia. A segunda família é a família chamada Naim, a cidade chamada Naim. Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículo 11. Olha o texto. Eu gosto muito da palavra, eu vivo a palavra, eu leio a palavra, eu tenho a palavra, e a palavra purifica, a palavra justifica, tudo é a palavra. Você acredita na palavra? Quem acredita na palavra? Abra comigo a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 7, do versículo 11 em diante, diz assim. Eu, se eu fosse você, marcava esse texto na sua Bíblia. Lucas capítulo 7, versículo 11. Diz assim o texto. E aconteceu, pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, vírgula, e com ele muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Diga comigo, grande multidão. Versículo 12. Quando chegou perto da porta da cidade, vírgula, eis que levaram um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Diga comigo, grande multidão da cidade. Aí no versículo 13 tem uma informação. E vendo-a, o Senhor se moveu de íntima compaixão por ela e lhe disse, não chores. Versículo 14. E chegando-se, tocou o esquife. E os que levaram, pararam. E ele disse ao jovem, eu te digo, levanta-te. Versículo 15. E o defunto assentou-se e começou a falar. E ele entregou a sua mãe. Aí no versículo 16, é algo que tenho certeza que vai acontecer em nosso meio nesta noite. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Como é que eu vejo? Eu tenho ministrado, apesar de nesta pandemia toda, em várias igrejas e várias denominações. E tenho visto, pastor Ivaldo, o que estava em Atos dos Apóstolos, a descida do Pentecoste. Porque a igreja, mais do que nunca, ela precisa estar cheia da unção de Deus e da glória de Deus para enfrentar o que nós vamos enfrentar ainda. E quando a Bíblia diz que de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Vem aqui, meu jovem, rapidinho, você, vem aqui, rapidinho, rapidinho. É José, vem aqui, José, rapidinho, rapidinho. Vem aqui, minha irmã, rapidinho, rapidinho, rapidinho. Eu tenho muito pouco tempo, por favor. Vem aqui, minha irmãzinha, vem aqui, rapidinho, rapidinho, fica aqui. Você vai entender, fica aqui. Por favor, fica aqui do lado. Você, meu jovem bonitão, vem aqui rapidinho. Você, minha querida, vem aqui, meu irmãozinho. Vem aqui, por favor. Aqui não, aqui desse lado aqui. Esse rapaz é o filho que morreu, da viúva de Naim. Morre, cara. Morre, tu morreu. Está morto. Ela é a mãe. Chora. Você é amiga dele. Chora. Ah, morreu. Ei, pessoal, isso é rema. Ei, Deus vai fazer grandes coisas em nosso meio nesta noite.
Eu tive Israel umas 3, 4 vezes. Israel, pastor Nivaldo, quando morria alguém, a Bíblia diz que eram 2 tipos de multidão. Uma que acompanhava Jesus e outra que acompanhava o cortejo. O que acompanhava Jesus eram os curiosos. Quem é ele, hein? Aquele ali? Ah, é filho de José, é filho de Maria. Veio alguma coisa boa de Nazaré? Flávio José, que é um historiador judeu, diz que Jesus não ia entrar em Naim. Só que ele vê aquela cena de uma mãe chorando. Seus discípulos estavam com ele. A Bíblia não diz, mas ninguém disse para Jesus que aquela que estava chorando era a mãe. Havia uma grande multidão. Chora, mãe. Segura. Vocês são o grupo que estão em casa, chorando, esperando aqueles que vêm do enterro para preparar um lanche, porque lá o povo judeu é assim, tem uma festa. Prepara. Aí vocês estão chorando e preparando. Chora. Morreu. Fala, morreu. Morreu. Nesse cenário todo, eu vou voltar para o texto. Qual é o tema da mensagem? Oh, meu Deus, faça assim comigo, isso é rema. Vamos para a palavra. Nos meus encontros com Deus, eu dou uma palestra chamada Peniel. E quando eu vejo que o Espírito Santo está querendo agir, porque Ele ministra conosco. E quando eu estava preparando esse texto, Deus falou que ia visitar muita gente aqui nessa noite em nosso meio. Vamos para o texto, para vocês entenderem. Olha só. Não para de chorar não, minha irmã, ele morreu. Por favor. Versículo 11. E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele muito dos seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levaram um defunto, filho único de sua mãe, olha o texto, e era o que? Viúva, e com ela grande multidão. Nesse cenário de tristeza, nesse cenário de dor, qual seria a boa notícia? Jesus chega perto daquela mãe, olha para mim, minha irmãzinha, e Deus fala: não chores mais. Creio eu, pastor Nivaldo, que aqueles que estavam acompanhando Jesus falaram assim: esse aí, falou para a mãe não chorar, perdeu o filho. Aí o texto é bem lindo. Jesus e naquela época envolvia todo o corpo com o lençol. Ele toca naquela criança, naquele jovem. E ele vai e entrega para sua mãe. Só um minutinho. Ele entrega para sua mãe. Deus tem suas formas de agir e o seu meio de agir. Até na tristeza, Deus age quando Ele sabe que as boas notícias vão chegar. Aquele momento que era de tristeza, começou a ficar de alegria. Pula de alegria, viveu, aí sim, viveu. Ei, vocês não. Peraí, vocês estão em casa, preparando os alimentos. Deixa eu falar algo para você. Só vai receber a boa notícia quem está aqui nesta noite. E vai ser abençoado quem estiver em casa, porque Deus vai mandar a boa notícia chegar também. Vocês estavam aí chorando, chora. De repente, aquele choro se transformou o quê? Em alegria. Vocês voltam para ele dizendo: ele não morreu não, ele viveu, olha ele aqui. Você crê no milagre de Deus? Levante as suas mãos e dê um brado de vitória a Deus. Obrigado. As boas notícias vão chegar. Você crê na sua boa notícia? Talvez a sua boa notícia, igual eu estava ministrando numa igreja, a irmã falou: pastor, minha boa notícia é ser mãe, porque eu não consigo ter filho. Talvez a sua boa notícia pode ser até a sua aposentadoria. Talvez a sua boa notícia pode ser aquele processo que você tinha e que estava difícil para sair. Eu estava com o processo preso há 4 anos
E ontem eu tive uma boa notícia que o meu processo foi liberado. Porque as boas notícias vão chegar. Rapidamente, abra sua Bíblia para nós terminarmos, por causa do horário. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 28. Muita gente diz assim: não tenho nada. Quem disse que você não tem nada? Nunca diga essa expressão, não tenho nada. Vou te provar que você tem no livro de Deuteronômio, capítulo 28. Por gentileza, livro de Deuteronômio, capítulo 28. É lindo esse texto. Marca esse texto na sua Bíblia. Deuteronômio 28, versículo 7. Deuteronômio 28, 7 diz assim: o Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho cairão contra ti, por 7 caminhos fugirão de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros. Em tudo que colocares as tuas mãos, será abençoado na terra que o Senhor teu Deus te dá. Versículo 12. O Senhor abrirá o seu bom tesouro e o céu para dar chuva à sua terra no seu tempo e para abençoar todas as obras das tuas mãos. Emprestará a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Faça assim com as suas mãos. Nunca diga que você não tem nada, querido. Na sua mão está a bênção do Senhor Jesus. Se você trabalha no salão de cabeleireiro, o seu salão vai ser o melhor do bairro. Seja qual for a tua profissão, você vai ser o melhor, porque a bênção de Deus está nas suas mãos. Você crê nisso, realmente? Você crê? Você crê? Então vire para o seu irmão e diga assim: as boas notícias vão chegar. Para nós terminarmos, abra sua Bíblia no livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 4. Segundo livro de Reis, no capítulo 4. Eu vou pedir depois o ministério de louvor. Vamos cantar um hino. Hoje o meu milagre vai chegar. 2 Reis, capítulo 4, versículo de 1 a 7. É uma palavra rema da parte de Deus para você. Esse texto de 2 Reis, capítulo 4, versículo 7 diz assim. Olha o que diz o texto. Vocês acreditam na palavra? Versículo 1. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo, 2 pontos. Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabe que teu servo temia o Senhor. Veio o credor a levar os meus 2 filhos, para serem servos. Versículo 2. E disse-lhe, que tu tens casas? Declara-me o que tu tens. E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão vaso de azeite, botija de azeite. Versículo 3. Então disse ele, vai, pede emprestado vasos, emprestado todos os teus vizinhos, e vasos, e não poucos. Versículo 4. Então, entra e fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos. Olha só, esse pequeno tópico. Deita o azeite em todos aqueles vasos e põe o que estiver cheio. Versículo 5. Partiu, pois, ela, fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E eles extraziam os vasos cheios. Meu amado pastor Nivaldo, esta mulher está vivendo um dilema muito grande. O credor bateu à sua porta para levar o seu mais bem precioso, que são os seus filhos. Nesse cenário, ela procura o profeta Eliseu. Eu acho que ela deu a narrativa. Olha, eu preciso de um dinheiro para pagar, porque o meu marido que morreu
contraiu uma dívida, não sei para que ele construiu, pegou aquela dívida. Sei que existia aquela dívida. E o credor foi lá. E o credor ameaçou levar os seus filhos. Ela narrando para Eliseu, Eliseu diz assim para ela: olha, você vai, pede vasos emprestados, não muitos. Os vasos estavam cheios? Não. Os vasos estavam o quê? Vazio. Vaso vazio serve para alguma coisa? Para nada. Aí, o profeta, ele usa uma expressão muito forte. Fecha a porta, chama os teus filhos. Se o senhor fosse hoje, alguém chegasse, desse uma narrativa, o senhor falasse a mesma coisa, eu vou chamar: o senhor é louco. Eu vim para buscar dinheiro, vim para buscar algo. Ele está mandando eu ir ainda na casa das vizinhas, pegar vasos. O que eu vou fazer com esses vasos? É a boa notícia chegando para quem acredita nos milagres de Deus. Não sei quantos vasos eram, vamos dizer que sejam 24 vasos. Ela pega os vasos, pega os seus filhos, creio um, ficou olhando um para o outro assim: e agora? Mamãe, e agora? De repente, lá no céu, abriu uma torneira. Lá do céu, abriu uma torneira de azeite. E de repente, aqueles 12 vasos foram cheios do azeite. Não me pergunte como aconteceu. Olhe para o céu, levante as tuas mãos. Faça assim comigo. Você acaba de estar recebendo o azeite para a tua vida. Do nada, todos os vasos ficaram cheios. Creio eu que eles falaram: mamãe, os vasos estão cheios. E diz a Bíblia que ela pega aquele azeite, vende os azeites e ainda sobra um pouco para ela. Sabe por quê, querido? Deus sempre manda a boa notícia na hora certa. Se coloque de pé, por favor. Diga assim comigo: as boas notícias vão chegar. No versículo, Lucas capítulo 7, versículo 16, diz assim: e de todos se apoderou o temor, e glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Você crê que pode ser visitado por Deus nesta noite? Levante as suas mãos. Vamos cantar esse ano. Hoje o meu milagre vai chegar bem forte, debaixo de uma unção da parte de Deus. Em minha vida, um milagre vai acontecer. Pode deixar a luz acesa, querido, por favor. Pode deixar a luz acesa. Crê nas promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Levante as tuas mãos, cante assim comigo. Hoje, tua morte, tua cruz, teu sangue derramado no Calvário está selado, foi consumado. Eu vivo hoje livre do pecado, vivo as promessas e os milagres. cante. Hoje o meu milagre vai chegar. Bem forte, bem forte, bem forte. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Deixou. Segura um minutinho para mim, segura um minutinho para mim.
Romanos capítulo 8, versículo 31 diz assim: que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deixa eu profetizar. Xandarabacamas, xandarabas cheios. Daqui a pouco eu vou jogar nas minhas mãos. É tempo da igreja viver os milagres de Deus. É tempo da igreja ver paralítico andar. É tempo da igreja ver cego sendo curado na hora. Quando nós começarmos a cantar da Start, os demônios vão bater em retirada. Porque é um grande plano de Deus para nós nesta noite. Se Deus é por nós, quem será contra nós? As boas notícias vão chegar para você, meu irmão. As boas notícias vão chegar, pastor Ivaldo, para a cidade chamada Start. Porque a Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? É tempo de Deus manifestar. Eu creio que vai haver período, pastor Ivaldo, que quando nós chegarmos na igreja, vamos dobrar o nosso joelho e já é 9 horas, é hora de ir embora. É tempo da igreja chorar mais aos pés do Senhor Jesus. É tempo de nós termos uma intimidade maior com Ele. Como Ezequiel capítulo 1, versículo 1, ele diz assim: estando eu junto ao rio Quebar, abriram-se os céus e eu vi visões de Deus. Eu vou pedir a Deus que abra as suas visões. Uma vez estava num cenário muito difícil. Seu moço chamado Geazi vira para Eliseu: Eliseu, se prepara que vamos morrer. Olha o exército dos midianitas. Eliseu vira para ele assim: meu filho, está vindo uma pequena nuvem. Mas o que é uma pequena nuvem do tamanho de um exército? Quando ele abriu os olhos espirituais, ele viu carros e carruagem de fogo. Você crê que os anjos do Senhor estão aqui no nosso meio? Você crê que a unção de Deus, sobrenatural de Deus, vai acontecer? Porque as boas notícias vão chegar. Vamos cantar bem forte, bem forte. Hoje o meu milagre vai chegar. Cante junto comigo, bem forte. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali me dá vitória nessa hora. Faça assim com as suas mãos. Nós vamos repreender agora toda a obra do inimigo. Xandaraba, xandaraba, xandaraba. Repreender tudo aquilo que queira atrapalhar a obra de Deus. Xandaraba, xandaraba, xandaraba. Tem pessoas aqui que Deus está me falando que precisa ter uma intimidade mais com o Senhor. Meu irmão e minha irmã, você que está aqui nesta noite, peça a Deus para te chamar pelo nome. Fala assim: Deus, como tu falaste com Samuel, me chama pelo nome. E Deus vai te chamar pelo nome. E você vai ter uma linda experiência com Deus. E já na próxima semana, a boa notícia vai estar batendo a sua porta. Levante as suas mãos.
nós estamos numa batalha espiritual. Na hora que colocamos os pés dentro da igreja, nós já estamos em batalha. Mas só que o nosso adversário, ele já está derrotado em nome do Senhor Jesus. Amado da minha alma, sou teu servo Zaqueu que falo contigo. Quero te pedir nesta noite, Deus, como no dia de Pentecostes estavam todos reunidos, e de repente, tu bradou muito forte e encheu aquela casa. Eu quero te pedir, Deus, amarra todas as obras de feitiçaria que foram levantadas. Na autoridade do teu nome, nós estamos desfazendo todas as obras do diabo para destruir as nossas vidas. Pega a tua mala e bate em retirada desse bairro, porque esse bairro pertence ao Senhor Jesus e os milagres vão acontecer. Eu quero te pedir, Espírito Santo, visita cada um de nós individual. Espírito Santo, fala conosco nesta noite. Espírito Santo, nos leva até o céu. Eu creio no arrebatamento. Eu creio, Deus, que tu ainda vai fazer, vai sacudir a nossa nação, como a nação não dos corruptos, mas a nação que vai mudar o mundo através da tua palavra. Eu creio, Deus, que nós estamos vivendo um momento de grande avivamento. Eu creio, Deus, que tudo que está acontecendo é permissão tua, porque algo tu tem para fazer no seio da tua igreja. Fala conosco, renova a nossa vida em nome de Jesus. Se você crê, levante a tua